Olá, boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Mundo UFG. Vamos juntos até às 5 horas da tarde. Olha só, hoje nós vamos falar sobre população trans no Brasil. Uma sociedade excludente e preconceituosa destina à população trans lugares de marginalidade e vulnerabilidade. O Brasil é considerado o país mais perigoso do mundo para as pessoas trans que enfrentam no seu dia a dia grandes e pequenas violências. O que fazer para mudar essa realidade? Como que a gente pode permitir que as pessoas trans ocupem mais espaços e exerçam também os seus direitos básicos? Para a gente entender e falar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos aqui a historiadora e mestranda em Antropologia Social no UFG, pesquisadora do Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade, Sertão UFG, e no projeto Trans UFG, Iordana Lara. Olá, Iordana, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar ao lado de Ieda, que seja produtiva a nossa conversa. Bacana. Junto com a Iordana, nós temos também, como ela já apresentou, a antropóloga, pesquisadora, que está realizando o mestrado em antropologia aqui na UFG, e também artista, Ieda Figueiró. Seja bem-vinda, Ieda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Também é um prazer estar aqui junto de vocês. Também espero que seja uma conversa muito boa, produtiva, que chegue em bons ouvidos. Que bom. Junto conosco, temos também a presença da Jenny Silva, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo mais acessível. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição, sempre no início de cada programa, para que as pessoas com baixa visão ou deficientes visuais, cegas, consigam visualizar ou imaginar o local onde estamos e como somos. Então eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Então, meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, tenho os cabelos raspados, estou usando óculos e uma camiseta na cor cinza. Atrás de mim, de um lado, é possível ver um monitor, onde a gente enxerga a logo do programa, escrito Mundo UFG, e do outro lado, nós temos uma planta ornamentando o cenário. Eu vou fazer também a autodescrição da Jenny Silva, que está aqui conosco, fazendo a nossa interpretação para a língua brasileira de sinais. A Jenny Silva, ela tem cabelos longos e pretos, a pele na cor parda e os olhos castanhos escuros. Ela está vestindo uma blusa na cor preta e atrás dela tem uma parede na cor branca. Eu vou pedir agora para que as nossas convidadas façam também suas autodescrições. Vou começar com você, Iordana. Por gentileza, você pode fazer? Posso. Eu sou negra, estou com os cabelos presos num rabo de cavalo. Minha blusa é branca. Atrás de mim tem um quadro que, inclusive, é histórico, bordado na cidade de Goiás e tem mais de 25 anos na minha família, que é de uma rosa vermelha. Ok, muito obrigado. Vou pedir agora para você, Ieda, por gentileza, fazer sua autodescrição. Ok. Bom, eu sou uma travesti de pele clara, branca, cabelo cacheado, tá solto, bem armado. Atrás de mim tem uma espada de São Jorge, uma arara com as minhas roupas penduradas. Eu tô no meu quarto. Eu tenho um óculos redondo, tô com um lápis de olho e um batom vermelho. Muito bem. É isso. Obrigado. Todas apresentadas. Vamos então começar com as nossas perguntas. Eu vou perguntar para você, Iordana. Talvez é uma pergunta básica, mas para que as pessoas consigam entender melhor. Você consegue falar para a gente o que é transgeneridade e transexualidade? Qual é a diferença desses dois termos, desses dois conceitos? Olha, eu posso sim responder, mas eu acho que o mais viável seria a própria Ieda trazer isso para a gente. Pode Faz ser. muito mais sentido ela, que está no lugar da vivência e da pesquisa ligada a isso, trazer essa interlocução para a gente. Concorda, Ieda? Pode ser. Por favor. Bom, eu acho que são categorias, né, que foram criadas para designar nossas experiências.
humanas, né? Eu me autodeclaro travesti, para mim é um termo que faz mais sentido, que eu gosto mais, me sinto mais à vontade de utilizar para me autodescrever, e também acho que é um termo mais político, no meu entendimento, assim. Todas essas categorias, elas são datadas, né, historicamente, assim, são marcadas e elas vêm de um lugar, né? Esse lugar que elas vêm nunca foi das próprias pessoas transgênero, ou transexuais, ou como quer que se denomine, né? Eu enxergo que a transexualidade foi um termo que veio antes, também por uma época em que a discussão girava ali em torno da sexualidade, depois vieram outros entendimentos em questão de gênero, né, que não necessariamente envolviam a sexualidade da pessoa, que é uma coisa mais de identidade que envolve outras dimensões da vida, e são termos que a gente vem utilizando para angariar nossos espaços, né, nesses lugares hegemônicos de poder, né, de onde se está dizendo o que pode, o que não pode, o que é, o que realmente não é. Mas como eu falei, né, para mim a travestilidade, ser travesti é um termo que vem muito mais das ruas, de espaços não hegemônicos, né, de uma apropriação de um termo que começa sendo pejorativo e depois a gente se engrandece dele. E eu acho que todos esses termos são tentativas de tentar entender pessoas que não são cisgênero, né? Eu acho que isso gira muito mais em torno desse lugar de nomear essa diferença, né? Certo. Talvez para que eu consiga compreender melhor e os nossos telespectadores, quando a gente fala aí de gênero, né, transgeneridade, eu estou falando não necessariamente da questão do sexo, mas de uma forma de se identificar, de se enxergar. Uhum. Seria isso. E quando eu falo da sexualidade, isso sim já é a questão relacionada ao sexo biológico, seria isso? Não. Não, vamos lá. Então, Aí tem uma confusãozinha. Uma confusãozinha. isso, Ó, exato. identidade de gênero é como somos na sociedade. Uhum. E orientação sexual é o nosso lugar na sexualidade. Então, Perfeito. seria bissexualidade, homossexualidade e lesbianidade. Uhum. E da identidade de gênero, aí sim está esse lugar da transexualidade, da transgeneralidade e da travestilidade. Algo que tem que ficar muito frisado, Marcelo, é que transexualidade e transgeneralidade são exatamente o que a Ieda está trazendo, é uma forma violenta da medicina nomear patologicamente as identidades de gênero que são dissidentes do lugar hegemônico. E qual é o lugar hegemônico? É a cisgeneridade que ela trouxe. O que significa cisgeneridade? Quando a gente nasce, olha-se o sexo biológico, cola-se isso a um discurso, porque a gente tem o seguinte discurso: meninos, porque tem órgão genital, o pênis. Meninas, porque tem o órgão genital, vagina. Só que existir não se resume a isso. E quando esse não resumir transborda de uma forma de violentar para caber. Então, por isso que eu falei para você começar pela Ieda, porque ela ia deixar isso bem explícito. Que não sou eu que tenho que nomear a existência de uma outra pessoa. É ela que tem que fazer isso. Então, mesmo no lugar de pesquisadora, mesmo no lugar político de aliada, eu não tenho esse direito. Então, é muito bom a gente deixar isso bem explícito. Se trata de categorias violentadoras para transformar, para colocar pessoas nas caixinhas sociais que a gente já pré-existe. Que tem essa do gênero, que ele é binário, homem ou mulher, tem do sexo, macho e fêmea, tem da orientação sexual, que só pode ser a heterossexual, e o par binário racial, que é branco e negro. Perfeito, ótimo. Então, a gente existe essas caixinhas, e quem sai dessas caixinhas
sofrem essas categorizações. Perfeito. Ainda para a gente fechar essa questão de definições e termos, a gente tem a drag queen. A drag queen, ela se enquadra em alguma dessas definições que a gente colocou aqui? Respondida. Drag queen é uma performance artística, né? Uhum. Eu acho que, bom, primeiramente ela é isso. Lógico que quando ela se monta e encara passa por diversas situações no dia a dia, atravessa a cidade, pega ônibus, interage com pessoas virtualmente, enquanto drag, ela também está entrando, criando-se, né, um outro espaço onde ela pode interagir com as pessoas a partir de uma outra identidade. Mas, a princípio, para mim, é uma performance artística, né? É um certo estandarte ali de uma persona. É o meu entendimento. Não se trata nem de uma identidade de gênero, nem de um outro lugar da orientação sexual. É uma arte. Perfeito. Ótimo, bacana. A Ieda falou, e a Jordana também colocou que, por exemplo, quando nascemos, né, a sociedade, a medicina nos coloca ali dentro de determinadas caixinhas, né? E aí, depois de algum tempo, a gente vai se descobrindo ou vai se percebendo. Quais são os dramas e os conflitos mais comuns que acontecem nesse período, onde a gente tenta sair dessa caixinha onde somos colocados e às vezes somos empurrados de novo para dentro dessas caixinhas, né? Acho que mais uma vez, Ieda, podemos conversar com você. Gostei. Bom, eu acho que são várias dificuldades, né, e várias violências que a gente até chegar num lugar em que a gente se sente bem com nós mesmos, né, nessa busca de autoconhecimento, que eu acho que isso é uma coisa de gênero, de todas as experiências, assim, né, tipo, são muitos atravessamentos em uma sociedade muito violenta por essência, assim, né, falando do Brasil, por ser um país colonizado, essa colonização traz diversas dificuldades para todos, nesse sentido de autoempoderamento, de autoconhecimento, enfim. E pessoas trans têm essa experiência de se ser, né, muito mais dificultada, eu acredito, e porque foge, né, de tudo que foi ensinado enquanto possibilidade de existência, né. Bom, no meu entendimento, a gente tem uma educação, a gente é educada a não enxergar essas pessoas, a odiar essas pessoas, a desentender o que possa ser essa experiência, né. E nesse contexto de colonização, acho que é atravessado por vários outros fatores, né. Eu, por exemplo, eu tive uma experiência de muita dificuldade, muitos anos se passaram tendo uma vivência de armar, eu me colocava no mundo tendo sempre num lugar de mais importância na minha cabeça a expectativa que as pessoas tinham de mim do que eu realmente me sentia, me enxergava, enfim. E só isso eu acho que já gera bagunças na cabeça de qualquer pessoa, assim, né? Que haja terapia depois pra gente ficar de boa. Mas, no geral, falando de Brasil, né, em dados estatísticos, assim, eu tô num lugar de privilégio porque a maior parte das pessoas trans geralmente são postas para fora de casa, tem uma relação com a família super conturbada, o ambiente escolar se torna um ambiente insuportável de viver, são também expulsas de diversas formas, né, explicitamente ou não, e isso contribui para que essas pessoas estejam na situação que estão hoje, por exemplo, das mulheres trans, né, 90%
dessa população viver da prostituição como sendo a única opção como, enfim, não conseguir chegar nesses lugares de educação, né, da universidade, da graduação, da pós-graduação muito menos, porque, e mesmo assim, quando chegam nesses espaços, né, não quer dizer que esteja tudo bem, porque, enfim, eu falar que estou num lugar de privilégio, realmente estou, né, mas isso não quer dizer que esteja tudo bem, assim, né, tipo, a gente ainda está se sentindo sozinho lá dentro, ainda é uma batalha de se autoafirmar o tempo inteiro, de, às vezes, mesmo professores que têm doutorado, pós-doutorado, não têm entendimento exatamente do que é a nossa experiência, do que a gente passa e enfim, o que isso realmente é, para além dos estigmas que foram passados e ensinados ao longo da vida, né? Uhum. Ieda, você falou algo que eu até anotei aqui, que nós somos educados para não enxergar e odiar as pessoas trans. E nesse período de descoberta, talvez isso é até um relato pessoal mais seu, nesse período de descoberta, quando você se descobre, quando a pessoa se descobre enquanto pessoa trans, existe esse conflito dentro dela mesma, de ela não se enxergar ou até se odiar? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa bastante presente na nossa experiência no geral, assim, em conversa com outras amigas também, enfim, trocando essas experiências, eu acho que é sempre um babado que a gente está por aprender a nos amar também, né? Uhum. Tem uma poesia de uma amiga da Diana Salu, lá de Brasília. Eu não vou lembrar da poesia inteira agora, mas ela começa falando que a primeira mulher que eu aprendi a odiar foi eu mesma. Ela é uma travesti também, né? Uhum. E aí isso envolve várias questões de por estar passando por esses espaços onde a gente geralmente é piada, onde a gente geralmente é rechaçado, ou colocado como um objeto sexual, ou como uma coisa ali do fetiche do olhar masculino. Acho que várias coisas em relação ao nosso corpo, né, geram essas dificuldades para que a gente consiga trabalhar o nosso amor próprio, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, né, para começar a viver bem. Uhum. E, Jordana, a Ieda começou a falar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da marginalização que existe com a população trans no Brasil. Por que existe por que essa população é tão marginalizada? Olha, Marcelo, são corpos e vidas que não estão dentro do script social, são dissidentes das regras hegemônicas pré-estabelecidas. Eu acho que para nós dois é muito fácil também de compreender, porque a nossa negritude também está excluída deste lugar hegemônico. Então, quando uma pessoa trans, uma pessoa travesti, coloca no mundo, ela tem o quê? Ela tem esse mundo negado. É negado família, é negado escola, é negado mercado de trabalho, é acesso a espaços, acesso ao lugar político, acesso às políticas públicas. E aí, pensando neste lugar que nós já estamos, que é a universidade, os apagamentos e os silenciamentos. Porque, fazendo a pesquisa para nos convidar para estar nessa conversa, um exemplo muito básico disso, você conseguiu encontrar que a Ieda foi a estudante premiada do nosso programa, do PPGAS, o ano passado? Não. Que o trabalho dela traz honra e alegria para o nosso programa, eleva nosso nome, eleva nosso lugar dentro do debate acadêmico, mas mesmo assim ele não ganha um destaque. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Sim. Que estamos aceitando, estamos recebendo, mas não estamos acolhendo. E isso acontece tanto dentro da universidade, quanto fora, quanto dentro das outras tantas instituições. Porque antes mesmo de nascermos, nosso lugar nessa sociedade já está narrado. Porque, vamos longe, quando a gente vê uma mulher grávida, qual que é a primeira pergunta que a gente faz? É menino ou menina? Uhum. Eu já penso, se é menina,
vou dar uma boneca, vou dar uma roupa rosa, vou dar algo que é da ordem do cuidado. Se for um menino, é azul, é algo da força, da violência, da agilidade, do corpo que é livre. Então, desde muito cedo, está dado esse processo de... Olha, é triste usar essa palavra, mas eu acho que ela é que mais cabe, adestramento. Nós temos corpos e vidas sendo adestrados desde o nosso devir nascer. Antes de nascer, a gente já passa por isso. Aí a família faz o seu trabalho, que é uma instituição, a escola continua fazendo, e todas as instituições paralelas vão seguir fazendo. E no caso das pessoas trans, principalmente a medicina e o judiciário. Certo, e aí hoje a gente tem assim, uma série de campanhas publicitárias que pregam a questão da diversidade, mas na vida real isso não acontece, né? Pode começar com você, Jordana, depois a Ieda fala. Exato. Não acontece. Não na sua plenitude. Por quê? É sensacional essa representatividade que está acontecendo? Hoje nós tivemos agora na última eleição uma mulher travesti negra sendo a mais votada do país. Então, isso é muito importante. E aí, só que acontece o seguinte, nós vivemos no capitalismo, e o capitalismo, ele não está aí para perder. Isso, ele sequestra essas resistências, essas representatividades. Então, sim, temos campanhas, temos um discurso de diversidade e inclusão. Como você abriu falando, a maior taxa de assassinato de pessoas LGBTs no mundo. E quando eu falo de pessoas LGBTs, a gente tem que focar no T. E esse T é 83% negro. Então, aí a gente vai adiante, a gente tem também o índice de que Goiás está em segundo lugar no Disque 100, que é o canal de denúncia de violência contra LGBTs. Goiás está em segundo lugar desde 2018. Além de estarmos no país mais perigoso do mundo, estamos no estado mais perigoso do mundo para se viver. E o sistema rege isso de uma forma muito perversa, porque mesmo estando nesses lugares de ranking, a gente tem esse discurso de diversidade, de inclusão e de acolhimento. Certo. Ieda, queria que você comentasse também isso, né? Esse discurso que a gente vê na mídia não é o discurso que está na rua. Uhum. Eu acho que nos últimos tempos a gente teve, enquanto população trans, alguns ganhos muito importantes, né, politicamente. São muito recentes, por exemplo, de 2018 para cá, a gente saiu dessa lista de patologização, né, médica, da nossa experiência não ser mais encarada como uma patologia, né, como um distúrbio mental, algo assim. E facilitações da gente também conseguir mudar nosso documento, que ainda assim o funcionamento disso na prática passa pela transfobia das pessoas que estão envolvidas ali nessa burocracia. Mas o que eu quero dizer com isso é porque tem essas medidas que vêm de cima do governo, e se não tem um engajamento, né, educacional, o que eu quero dizer é que não basta eu ter conseguido mudar meu documento, mudar minha certidão de nascimento, renascer para mim mesma, chorar de emoção, lugares que eu vou, isso é negado, né? Então parece que esse papel, enfim, qual o peso dele mesmo, né? Uhum. E aí eu acho que tem um discurso muito comum em relação à nossa experiência trans, que é uma coisa de que é comum falarem que isso é coisa de hoje em dia, né? Que é uma coisa porque é coisa da modernidade, uma coisa muito nova, assim, né? E o que eu tenho acompanhado, o que eu tenho feito na minha pesquisa aí, caminhando junto com outras pesquisadoras travestis também que estão fazendo seus doutorados, ou mesmo fora da universidade fazendo suas pesquisas pessoais em arte também,
é sobre um resgate da nossa ancestralidade, né, trans. Eu acho sempre bom lembrar e trazer a imagem da Chicamani Congo, que a gente tem agora como representação da nossa primeira travesti aqui no Brasil, né, uma mulher africana, no século XVI, 1500 e alguma coisa, não lembro bem a data. Ela foi perseguida pela Inquisição, né? E eu acho que isso diz muito dessa nossa história, dessa história desse nosso apagamento, de por que até hoje em dia é tão difícil entender a nossa experiência, né? Que essa invisibilização foi marcada com muita violência, né? Então, desde das primeiras invasões do Brasil, dessas nossas terras, tem uma Inquisição armada. A Inquisição perseguiu muitas formas de viver, né? Nisso, formas de enxergar o mundo, de se relacionar com a natureza e de entender o que é a natureza humana também. E é muito simbólico que seja uma mulher africana, negra, uma travesti, e a gente tenha esse primeiro relato dessa vivência dela através de ofícios da Inquisição, né? A perseguindo, né? E não através dela mesma, da subjetividade dela, da história dela, de como ela se relacionava com os familiares dela, com quem ela gostava, enfim. E aí, ao longo de toda essa história, eu voltei muitos séculos atrás, né? Mas o que a gente tem de muito registro histórico sobre travestis de muitas décadas é sempre a partir, começando aí desses ofícios da Inquisição, depois muitos ofícios de delegacias, através do nosso delito, né, de sermos perseguidos na rua. Já tivemos na nossa história operações, né, do governo, incentivando policiais, né, dando carta para os oficiais de polícia nos perseguirem na rua, nos prenderem, torturarem, etc. Né, a Operação Tarântula é um desses exemplos que aconteceu no fim dos anos 80. E então, nessa nossa história, a gente está sempre através do olhar e do relato de quem estava perseguindo a gente, de quem não queria que a gente fosse visto, não queria que a gente vivesse, né? E nunca através da nossa própria história, do que a gente tem para contar, do que a gente tem para dizer, enfim, de poesias que a gente possa falar, né, também. Perfeito. Olha só, a gente precisa ir para um intervalo agora, mas é um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta conversando ainda com a Iordana e também com a Ieda. E aí tem várias bolas que você levantou aqui agora, Ieda, que eu quero tentar jogar para vocês no próximo bloco. Uma delas é que você disse assim, não basta mudar meu nome no papel, não basta ter uma legislação, a gente precisa de muito mais para que isso de fato mude. E aí eu quero que vocês falem um pouco assim, o que poderia acontecer para que isso de fato possa mudar. E aí outra coisa que você acabou de falar, e vai ser a primeira pergunta que eu vou te fazer no próximo bloco, é para você falar um pouco então da sua trajetória aí, da sua trajetória profissional, acadêmica, de vida, porque é isso que você falou, né? Muitas vezes a história das pessoas trans são contadas a partir do olhar de um outro que muitas vezes não as enxergava antes, né? Então vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para poder falar um pouco mais sobre isso. Estamos de volta com o segundo bloco deste Mundo UFG. Hoje nós estamos falando sobre população trans no Brasil. Estamos aqui com a pesquisadora que está realizando o mestrado em antropologia na UFG e também é artista, a Ieda Figueiró, e também a Iordana Lara, pesquisadora do projeto Trans UFG, entre outras coisas, né, Iordana? Eu fechei o bloco anterior com a promessa de que a Ieda pudesse falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dela. Então eu quero abrir esse bloco com essa informação. Fala um pouquinho de você agora, Ieda, pra gente. Tá.
Bom, eu me formei em Ciências Sociais pela UNB, em Brasília. Quando eu entrei na universidade, eu tinha 20 anos. E essa entrada nesse ambiente universitário foi muito importante para essa saída do armário, né? Para eu me sentir segura e empoderada de eu mesma, começar a colocar para fora coisas que eu sempre senti, que eu sempre reprimi, que eu sentia que eu estava negando para mim mesma e não estava dando muito certo. Eu não estava muito feliz desse jeito, não. Enfim, eu venho de uma família de músicos, uma família cearense de músicos, e então eu sempre tive em casa um violão perto. Sempre foi uma coisa que eu usava para me fechar no meu canto, conversar comigo mesma. Então era uma forma de me comunicar com essas partes minhas que estavam meio que soterradas por uma lama que a sociedade jogava em cima e eu recebia, né? Então eu tenho poesias que eu escrevo desde pequena e eu percebi minha poética mudando, né, com essa experiência de começar a me experienciar de forma sincera com a minha própria natureza, né? E eu fui, ao longo desse tempo, fazendo esse curso de Ciências Sociais, também tive a oportunidade de repensar, né, a nossa história, repensar os discursos que são como verdade, coisas que a gente vai ao longo da vida colocando nesse lugar de verdade absoluta e, de repente, a gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Que a vida sempre escapa esses enquadramentos, né? Então, na minha trajetória sempre teve meio que junto essa tentativa de pôr para fora coisas que eu sentia através de poesia, de arte e desses estudos em ciências sociais que, de certa forma, também abriam um certo horizonte de percepção da realidade, de reentender o que me foi ensinado, né? E aí, enfim, agora no mestrado eu estou fazendo uma pesquisa sobre essa minha própria trajetória, sobre esses passos que eu travesti que vos fala, e de como foi importante, na verdade, apesar de eu estar falando da minha trajetória, o meu foco nessa narrativa são meus encontros com outras travestis que também são artistas ou também estão criando em outra linguagem, tentando reescrever a história, recontar a própria história, né, falar suas próprias narrativas. O bloco é ainda uma falta na nossa... Acho que muito da nossa estigmatização, né, desse nosso lugar marginalizado, a falta na nossa história desse nosso ponto de vista da história, né, dessas narrativas que a gente pode contar ou poderia contar. Se a gente também tivesse com o microfone na mão, também tivesse com a caneta na mão, com um smartphone, com o que seja. Você disse que usou o violão num determinado momento para poder conversar com você mesma, e hoje você consegue utilizar o violão para poder falar de você para as outras pessoas, para conversar com outras pessoas? Sim, sim. Esse processo de saída do armário também imbricou na saída das minhas artes do armário também, né? Então, acho que elas, antes que era uma coisa muito íntima de conversar comigo mesma, uma arma política também. Eu pensava que as coisas que eu conversava comigo mesma só tinham sentido para mim, que ninguém ia entender, então eu sempre fui muito tímida também, então por nada mostrava as coisas que eu fazia, que eu compunha, que eu cantava para ninguém, assim.
Então demorou alguns anos para eu ter essa coragem. E depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver de outras pessoas que começaram a me escutar e falar o quanto era importante me ouvir. Eu não estou querendo me colocar num lugar de super importante, assim, mas é demais. Como é importante que outras pessoas também se sintam encorajadas, né? Contar suas próprias histórias a partir da linguagem que mais sentem no coração, assim, por assim dizer. E, enfim, depois que eu comecei a pôr para jogo, o babado tá na gira, né? Então, respinga ali, respinga acolá, de lá vira outra coisa. E aí a gente começa a fazer encontros também, né? Dessa trajetória, eu acho que foi quando eu comecei a me envolver com a produção de eventos que os trans, né? A primeira vez que eu me apresentei num palco, que eu tive essa coragem de vou subir num palco e me apresentar a público, foi em Recife, na verdade. A travesti tinha ido fazer uma viagem para estudar lá, artes visuais, fez contato com outros travestis de lá, criaram um coletivo Infecciosas, eventos de arte, priorizando essas vozes dissidentes, né? E aí eu me encontrei, aí eu estava em casa com elas, eu falei, nossa, é agora que vou para jogo. E aí, muito inspirada nisso, nesse movimento que as Infecciosas lançaram lá em Recife, Conga Rosa, Paulette, Socha, A Perla, enfim. E aí, de lá, a gente trouxe para Brasília, a gente fez uma festa que chamava Tombadas, depois teve uma junção das Tombadas com as Infecciosas, Goiânia, eu conheci Amber Moura, que é também uma travesti não binária aqui da cidade, uma artista incrível, super talentosa, que faz coisas em diversas linguagens. Uma travesti negra também, de Guapó, na verdade, se conheceu aqui em Goiânia. E juntas produzimos o Festival Yalodês, que é um festival de arte trans, juntando artistas trans de todo o Centro-Oeste. A gente teve a primeira edição em 2018. No ano passado, a gente conseguiu reunir em torno de 30 artistas de Brasília, de Goiânia, do Mato Grosso, e fizemos um festival belíssimo, com apresentações em teatro, em performance, exposição de zines, de poesia, enfim, várias coisas. E, enfim, o que a gente faz, na verdade, quando estamos todas juntas ali, é muito mágico. Eu acho que é importante, inclusive, falar aqui numa plataforma que possa atingir mais pessoas, porque é um evento muito lindo, e eu acho que é muito importante para que consiga se entender, né, que o babado é outro, que a gente tem outra coisa para dizer, que tem uma outra poética, tem outra narrativa. Tem outra coisa, tem muito a se dizer, né? Tem muita coisa a se dizer. O Jordana, a Ieda falou aí de um coletivo Infecciosas, né? É isso mesmo, o Ieda? Isso. E agora eu quero que você, Jordana, fale de outro coletivo que você participa, que é o Transação, aqui na UFG. Vocês estão realizando alguma pesquisa? O Transação é um lugar, além de político, muito afetuoso e afetivo para mim, né? Porque ele é criado, eu e Esther Salles, que é a primeira mulher trans a ser mestra da UFG, hoje ela está na USP fazendo seu doutorado, nos juntamos numa aliança com uma mulher trans para pensarmos essas nossas vivências dentro da universidade. Então, de lá para cá, muita coisa foi criada, o coletivo fez parte da implementação do nome social na universidade, onde o meu companheiro, na época, foi o primeiro homem trans a registrar o nome social na universidade. Hoje, infelizmente, esse ano faz 3 anos que ele faleceu, que é Renato Cordeiro. Participamos da implementação do ambulatório TX dentro do campus Samambaia, na reabertura do projeto transexualizador no Hospital das Clínicas, da abertura de um novo projeto transexualizador no Hospital HGG. Participamos de
ativismos e movimentações políticas para dentro da universidade existirem disciplinas com abordagem sexo e étnico-raciais para todas os cursos. E, neste exato momento, eu, por questões pessoais, estou um pouco afastada do coletivo, mas Âmbar, que a Ieda acabou de falar, é uma das pessoas que está à frente. Larissa Rios, também uma travesti incrível, está fazendo um trabalho onde o coletivo Transação está dialogando com os coletivos indígenas. Então, quando a Ieda diz que a coisa acontece no coletivo, que a coisa acontece na pluralidade, é muito certo. Então, o coletivo, nesse exato momento, as pesquisas que saíram disso são que nós que estamos ligadas ao coletivo, estamos desenvolvendo pesquisas com esse foco nas nossas áreas. Ela é exatamente um produto deste lugar do coletivo. Quando você falou, mais a Ieda, da questão do nome, o nome é o fio atravessador hoje no PPGás. É através dele e da forma da importância do nome para a pessoa trans e da importância e da forma como que as políticas são oferecidas, nomes são oferecidas, eu investigo se a articulação da transfobia e do racismo potencializa essas duas violências ou se cria uma terceira violência. Agora eu já cheguei ao final dessa pesquisa e eu já tenho uma resposta através da etnografia. O que eu faço somente em Goiás? Eu estou observando a nossa casa. E a nossa casa produz uma terceira violência, algo muito perverso que eu nomeio enquanto afronecrotransfobia. Por quê? Porque, sim, é uma política de morte, é uma necropolítica que está estabelecida. E aí, quando eu penso a afronecrotransfobia, eu penso ela também como uma categoria analítica. E aí é onde eu olho as políticas públicas de nome e que diz, o papel não traz nada. Porque a gente tem que entender que o Brasil não lida com um direito constitucional, né? A gente lida com um direito pautado na cura. Porém, até que isso vire um lugar social, que isso entre no imaginário, que isso passe a ser uma prática, leva-se muito tempo. E isso a gente pode ter visto tanto na questão racial, que é a lei que criminaliza o racismo, e a gente ainda não tem uma resposta real em relação a isso. Nós tivemos, no ano passado, mais uma lei que criminaliza a LGBTfobia, e nós também ainda não temos uma resposta social em relação a isso. E nós temos uma das maiores taxas de feminicídio do mundo, tendo a Lei Maria da Penha. Então, o que eu observo as políticas precisam ser alunas. Nós precisamos pensar essas políticas num outro lugar e de uma outra forma. Que outro lugar seria esse? Com as próprias pessoas que vão acessar e com as pessoas que estão envolvidas com as pesquisas a respeito disso. Através de que lente? A interseccionalidade. É preciso olhar que o lugar racial diz uma coisa, a classe social diz uma coisa, a identidade de gênero diz uma coisa, a orientação sexual diz uma coisa, a geração dessa pessoa diz uma coisa, o local, a geografia onde essa pessoa atua diz algo. E que os tratamentos disso vão trazer as vulnerabilidades que você trouxe no início do programa. Vão gerar e produzir essas vulnerabilidades. Certo. E, Jordane? Então, sim. Você, desculpe te interromper, mas eu queria só pegar algo que você disse e que a gente já citou algumas vezes no programa, né? Tem a questão aí do nome social, né? E ele falou, não basta mudar o nome do documento, a gente precisa de muito mais disso. E você trouxe aí agora que a gente, para que isso de fato esteja, né, no imaginário, esteja fazendo parte do cotidiano da sociedade, isso leva um tempo. Mas o que é necessário acontecer, né, dentro desse tempo, porque se não acontecer nada, isso não vai mudar, né? Isso não vai entrar na sociedade. O que é necessário acontecer a partir de agora, a partir dessas leis, para que isso de fato gere uma mudança social? Não seja só uma mudança legislativa.
Só de estarmos aqui neste programa falando desse tema, já é uma das coisas a ser feitas. Por quê? Porque isso traz representatividade, isso traz um lugar de debate, de acesso para muitas outras pessoas. Porque hoje, falar desses temas dentro da universidade é muito forte, mas fora não. Então é isso. Andar de mão dadas com a mídia, mas com uma mídia que não seja perversa e que não esteja querendo cooptar esses corpos para um lugar de autopromoção. E o que, como educadora, eu não tenho como te dizer outra coisa que não é a educação. É a educação que vai trazer a revolução para a nossa sociedade. A educação de Nós base. precisamos pensar. A educação de base, né? Porque a Ieda falou, na universidade foi onde eu comecei a me sentir mais permitida, se permitiu se descobrir. Mas lá na educação de base, lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, essa educação, ela acolhe e principalmente fala sobre isso. E talvez se falar sobre isso, a gente vai ter essa mudança. É o lugar mais importante para essa mudança acontecer, mas que neste exato momento se trata de uma das instituições mais violentas com os corpos trans e travestis. Se trata de um lugar onde são evadidos e evadidas o tempo todo. Ah, mas essas pessoas não estão nas escolas? Como elas vão estar nas escolas? Eu estive em sala de aula durante 10 anos no ensino fundamental e básico. A nossa infância, a nossa adolescência é um lugar violento. É um lugar muito violento. E não ter professores, não ter gestores preparados para lidar com isso, nós vamos seguir com essa violência sendo reproduzida e legitimada, porque algo que acontece dentro da escola vai se espelhar. Então, a gente tem que entender que é a partir da educação. Só que não é só entender que é na escola que isso vai ser feito, é entender que estão barrando a forma da gente fazer isso dentro da escola. Nós não podemos mais pensar em educação de gênero, educação sexual dentro da escola básica e fundamental. Então, você está vendo que a gente o tempo todo sofre ataques para que isso não seja feito, para que esses corpos, essas vidas não entrem no discurso. Então, se tira a questão do debate de gênero, do debate sexual dentro da escola, e não é só com esses corpos, é educação antirracista também, porque gênero e raça são retroalimentadores. A gente nunca vai conseguir pensar essas duas coisas separadamente. Por quê? Porque uma mulher cis branca e uma mulher negra cis são lugares muito diferentes. São mulheres tratadas de lugar muito diferente. E uma mulher trans, uma travesti e todas as outras mulheridades também. E quando são negras ou brancas ou indígenas, isso também muda muito. Então, se trata de a gente pensar uma educação libertadora, que nos liberte do colonialismo, que traz o quê? Traz o racismo, traz o patriarcado, que é um lugar de machismo, e esse machismo traduzido em transfobia e homofobia. Perfeito. Ieda, você falou que é importante, né, que é importante que a história das pessoas trans, das travestis, sejam contadas por elas mesmas. E é importante também que essas leis, né, que esses lugares de poder também sejam ocupadas por essas pessoas. E que tipo de reflexo que isso pode trazer? Eu acho que é imprescindível. Eu acho que enfim, quero reiterar tudo que Jordana acabou de falar, porque eu acho que fala muito disso também, eu concordo muito com ela. Inclusive, salve tua força, minha filha. Tu arrasa na palavra, viu? Que bom te ouvir. E é isso, né? Porque, na verdade, a gente não tem... Ainda é muito dificultoso essa ocupação desses espaços, né? De poder de tomada de decisão, de criação de leis, de assinaturas, enfim, porque, como foi dito desde o início, né, essa pessoa estava sendo evadida, né, expulsa do básico, né, da educação básica, do básico também de se reconhecer como ser humano igual, né, igual abarcando todas as diferenças. Mas
a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando. A gente tem aí agora o histórico da candidatura da Erika Hilton em São Paulo, que foi eleita vereadora, e eu acho que isso tem que ser muito celebrado e, enfim, que sirva de exemplo para outros estados também, né? A Erika Hilton tem sua trajetória ali de... Vale a pena acompanhar a trajetória dela, conhecer a história dela, o que ela fala de si mesma, né? Mas que ela nem sempre teve nesses espaços de, de privilégio, né? Ter rua, sua vivência com prostituição, com, enfim, com seus coletivos que ela formou para conseguir sobreviver, para conseguir chegar onde chegou, batalhou demais, enfrentou o inferno nessa terra, que é o que a maioria das travestis negras enfrentam hoje em dia aqui. E é isso, se espelhar nesses exemplos, né, nessas abridoras de caminho. Ela é uma abridora de caminho. Eu espero ver isso se repetindo no país inteiro, porque, enfim, nós somos tão capazes quanto, nós temos muita bagagem cultural, só acho que só a nossa resistência, só a nossa força de conseguir, apesar disso tudo, chegar nesses lugares, a gente já tem muito a ensinar, né? Porque eu acho que as pessoas precisam de mais sangue nos olhos para lutar pela própria vida e pela vida das irmãs e para conseguir se enxergar como uma família, como um coletivo, como se uma travesti morre, o país inteiro sofre. E a gente não vai estar em paz enquanto a gente continuar sendo perseguida, continuar sendo invisibilizada, silenciada. Então, se inspirem nas travestis. Você falou quando uma travesti morre, o país inteiro sofre, na verdade é porque a morte de uma travesti ela expõe um problema que é muito maior, né, do que aquele ato é só a ponta do iceberg, talvez, né? Uhum. É o último reflexo de toda essa estrutura que a gente foi tentando narrar aqui, né, de como foi sendo construído essa situação de guerra com as pessoas trans, né, que está super envolvido com essa estrutura racista do país, está super envolvido com essa estrutura patriarcal, machista, e eu realmente acho que superar uma dessas coisas tem que vir junto com a superação das outras, assim, né, tipo, a luta antirracista ligada com a luta anti-LGBTfobia, enfim. Perfeito. Ieda, o Ieda e Jordana, nós já estamos nos 2 últimos minutos do programa, mas eu queria que você, Jordana, falasse algo que você já citou, que são os programas Transsexualizador do HC, e aí eu queria que você falasse sobre, se você tiver informação, as exigências para a cirurgia de redesignação sexual. Certo. Marcelo, nós temos uma alegria aqui em Goiás com os nossos projetos transexualizadores. Por quê? Porque eles têm o do Hospital das Clínicas, que está diretamente ligado ao UFG, já fez 20 anos. E fez 20 anos com muito sucesso. Nós quase não temos um histórico de que eles sejam um atravessador violento, a não ser na sua entrada como Ieda já trouxe, porque as pessoas não estão preparadas para implementar a política pública. Então, a política funciona. O projeto foi liderado durante muitos anos pela doutora Mariluza, que infelizmente perdemos o ano passado, e agora está gerando uma outra posição. E o do HGG. Então, nós temos 2 projetos transexualizadores. Para ter acesso a eles, é necessário ser maior de idade e é por via do SUS. Então, mais uma vez, eu vou reforçar que é preciso defender o SUS, porque no Brasil, hoje, ele é a única porta de acesso para essas pessoas buscarem este lugar do corpo delas. Mas é algo que é muito importante frisar, Marcelo, de que não é necessário que uma pessoa acesse um projeto desse para que ela seja entendida, compreendida e respeitada como uma pessoa trans. É uma escolha individual dela diante do corpo dela. O projeto transexualizador do HGG, algo muito importante, recebe famílias
e recebe crianças e adolescentes, porque a gente, como a Ieda falou, as pessoas acham que isso brota do nada, que acontece de uma hora para outra, que é o modismo. Não. Crianças e famílias passam por todo este contexto e nos nossos projetos nós temos acesso a um apoio familiar, a um apoio para as crianças. Então, para fazer a cirurgia, 18 anos, mas para entrar nos projetos não tem idade. E não se trata somente da cirurgia de transexualização. Nós temos também a hormonocirurgia, que também é um outro lugar de tratamento, mas que não se chega a fazer uma cirurgia física nos órgãos genitais. Certo. E algo que é muito... Pode continuar. Ok. Não, é porque o nosso tempo já está praticamente estourado. Só conclui, por gentileza, que aí eu já tenho uma outra pergunta para jogar para você. O que eu quero concluir é que a gente tem que entender que o Hospital das Clínicas e tanto o HGG estarem hoje fazendo esse trabalho tão importante feito aos movimentos sociais. Diz muito a respeito à coletividade e às alianças. Então, é algo muito bonito que eu vi acontecer entre o Trans-UFG, o Coletivo Transação, a Astral e em outros coletivos da cidade junto a grupos de pesquisa da universidade. Então, o HC e o HGG funcionando plenamente é a resposta de que o tripé ensino, pesquisa e extensão é funcional, é real e traz todos os benefícios para a universidade. E que nós precisamos defender isso. A extensão é importantíssima. Perfeito. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui, Jordana, as informações que você trouxe aqui para a gente, essa discussão que eu acho que deve acontecer cada vez mais. Acho que vocês duas aqui jogam várias bolas que a gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas, né, discutindo, e acho que a gente tem muito assunto ainda, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. Muito obrigado, Jordana. Ieda, também agradeço muito aqui a sua participação conosco, contando um pouco da sua vivência, um pouco da sua experiência, as informações que você trouxe. Quero agradecer muito, até a próxima. Agradecido também. Até. Tchau, tchau, Jordana, obrigado. Obrigada, Marcelo, obrigada, Ieda. Obrigado. Muito axé para nós, gente. Axé. Eu quero agradecer também a Jenny Silva, que esteve conosco esse tempo todo fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando essa nossa conversa acessível, e agradecer a você também que nos acompanhou até aqui, e espero encontrá-lo mais vezes, sempre a partir das 4 aqui no Mundo UFG. Até a próxima, tchau, tchau.